Oi, gente, boa tarde. Obrigado pela presença de todos vocês aqui na Feira do Livro. Ana Cláudia Quintana Arantes, imagino que todos vocês a conheçam muito bem. Ela é médica formada na USP, depois ela fez a residência dela em geriatria, nem todo mundo sabe disso, fez pós-graduação em psicologia, fez especialização em cuidados paliativos, e é justamente nessa área que ela se tornou mais conhecida. Atuação pública dela, fundação de instituições, criação de cursos, formação de novos profissionais nessa área aqui no Brasil, palestras e livros, muitos livros. O primeiro deles, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, de 2016, completando 10 anos agora. Vários outros livros desde então. De 2024, esse aqui, Cuidar até o Fim. 2025, um livro infantil, o Onde Fica o Céu. Vários dos livros estão aqui na Livraria da Travessa, sendo vendidos, e já aviso de antemão que depois tem sessão de autógrafos com a Ana Cláudia, logo aqui do lado, na Livraria da Travessa. Ana, eu queria começar fazendo uma pergunta para você sobre esse seu primeiro livro. Você fez uma palestra no TEDx, cada um fala de um jeito, em 2013, com o título A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Foi um sucesso estrondoso, hoje já são mais de 4 milhões de visualizações no YouTube. E você depois transformou isso em livro. Mas pouca gente sabe que esse caminho até a publicação do livro não foi exatamente pavimentado desde o começo. Teve um pouco de acidente, né? Eu queria que você começasse contando para a gente como que foi a história por trás da publicação desse livro. Bom, boa tarde a todos aí. Perdão pelos minutos de atraso, mas hoje parece que é um domingo muito, muito especial, né? Tem muita coisa acontecendo na cidade aí. Foi um pouquinho difícil chegar, mas que bom que vocês puderem esperar. O primeiro livro, ele, na verdade, a escrita dele já foi ao longo de muito tempo na minha vida, porque eu escrevo para poder sobreviver, né? A gente não tem... Para mim é tão vital quanto respirar. Eu acho que se eu parar de escrever, não tem mais como seguir em frente. E aí, quando eu dei aquela palestra curtinha do TEDx, de 17 minutos, 18 minutos, ninguém esperava que tivesse tanto alcance, mesmo porque sempre houve a ideia de que ninguém quer falar sobre a morte, ninguém quer ouvir sobre isso, então era um tema que talvez ficasse abandonado ali no YouTube, mas como era os 100 anos da Faculdade de Medicina, e, de alguma forma, eu trazia o nome da faculdade junto daquilo que eu estava fazendo, e dentro do meio médico eu já estava bastante conhecida em termos de fazer formação, de ensinar cuidado paliativo e tudo mais. E aí foi uma coisa muito inesperada de ter tanto sucesso e realmente furar a bolha do universo dos profissionais de saúde. E aí, quando foi para a humanidade, eu tive a sensação de que eu estava devolvendo a morte para o lugar onde ela nunca deveria ter saído, né? Tiraram a morte da humanidade e levaram para o hospital. E esconderam a morte. É feio falar de morte, é feio pensar na morte, é feio adoecer, é feio você enfraquecer, é feia a fragilidade humana. E a gente colocou isso de uma maneira muito asséptica, aprisionado na UTI com um horário de visita. Então, a gente não perdeu o acesso. E quem tirou isso das pessoas foi a medicina, em troca de uma promessa que nunca será cumprida, que é a vida eterna. E aí, quando foi feito o TEDx, eu recebi um convite para escrever o livro, de uma editora muito grande, internacional. Mas eu acho que estava um pouco pelo caminho de a gente precisa publicar muito, porque tem essa ganância dentro das editoras, né, de fazer publicações, sem ter muito fundamento. E aí, quando me convidaram, eu fui conversar com a pessoa que seria responsável pelo livro. Ela me disse que eu tinha que trocar o título do livro. E aí eu disse que eu não estava afim de trocar o título, porque era um título que não foi nem eu que escolhi. Foi a equipe do TEDx que escolheu o título A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, que foi minha última frase
do TEDx. É bem significativo, né? Sua última frase vira a sua história. Tomem cuidado com a última coisa que vocês foram falar na vida, viu? Presta atenção, que eu sou prova de que fica marcado para todo mundo. E aí eu falei que não ia mudar, não ia tirar a morte da capa. E aí a moça lá, a diretora, falou que não ia vender nenhum livro por causa da morte na capa. Aí eu falei, que pena, né? Porque o meu trabalho é escrever, eu estou garantindo o meu trabalho, mas o seu é vender, eu não posso resolver seu problema, cada um com seus problemas, né? E aí ela disse que era para eu pensar, se eu mudasse de ideia, e eu não mudei de ideia. E aí eu recebi um segundo convite de uma editora menor, cujo responsável por publicar o livro é o Pascoal Soto, que agora está na editora Ação Cidadania, que é do Betinho, e ele é meu agente editorial. E, na época, ele ficou muito emocionado com o TEDx e falou, nós vamos publicar esse livro e vai ter morte na capa. E ele conta, Uirá, que isso foi uma ação muito ousada dentro do mercado editorial, porque existia um consenso, na época, de que nenhum livro com morte na capa as pessoas comprariam. E o livro, no lançamento, que foi lá na editora, na Livraria Cultura ali da Avenida Paulista, aquela da esquina ali do Conjunto Nacional, afinada, né, Livraria Cultura, tinha fila para fora da livraria. Então, foi um sucesso absurdo de vendas. Eles tiveram que abrir a gráfica naquele dia, de noite, para pegar mais livro, porque tinha muita gente na fila e tinha acabado os livros na livraria. Imagina a pessoa que recusou o livro, não queria estar na pele dela. Hoje, a Ana Cláudia, não só com esse livro, esse é A Morte, Onde é que Vale a Pena Viver, é o carro-chefe, né? Mas todos os livros somam mais de 1 milhão de exemplares vendidos. Quem conhece o mercado editorial brasileiro sabe que a gente normalmente fica feliz com 10 mil exemplares. Então, imagina 1 milhão. Mas eu preciso dizer que eu entendo, porque a Ana Cláudia é professora da Casa Folha, lá na Folha de São Paulo, a plataforma de cursos online, e a gente teve um pouco essa discussão, quando convidamos a Ana Cláudia, que nome a gente daria para Ela me contou essa história e eu defendi, falei, não, já está ali consolidada no mercado editorial. E aí a Ana Cláudia é o 37º curso da Casa Folha. Para quem não conhece, tem uma tenda nossa ali. São vários cursos de profissionais de diferentes áreas. Aqui na Feira do Livro passaram Vera Iaconelli, Cida Bento, Tati Bernardi, Carla Madeira, todas elas com curso na Casa Folha. Para quem gosta de escrita, ainda tem Rui Castro, Rosa Monteiro e Itamar Vieira Júnior, entre outros. São 37 cursos, todo mês a gente lança um novo. Ana, eu queria te perguntar em que momento que virou a ficha, obviamente o lançamento já te deu essa noção de que o livro ia ser um sucesso, mas em que momento caiu a ficha de que essa contradição entre as pessoas geralmente não gostarem de falar da morte versus o fato de as pessoas estarem procurando o seu livro, em que momento essa contradição se resolveu na sua cabeça, em que momento você entendeu que havia uma abertura, sim, uma disposição para encarar esse assunto até outro dia tido como tabu? Eu acho que na minha cabeça não teve muita contradição, não, porque apesar das pessoas, né, todo mundo falar que ninguém queria falar sobre esse assunto, ninguém queria ler, as pessoas continuavam morrendo. Os hospitais continuavam cheios, com pessoas, principalmente os familiares, totalmente perdidos, pessoas que acabaram de receber um diagnóstico de uma doença potencialmente fatal e que não tinham onde procurar isso. Antes da gente ter o que a gente tem hoje, YouTube, rede social, Google, ChatGPT, a gente só tinha livro. Então, você procurava alguma coisa, você tinha que ir na livraria. O melhor amigo da sua ignorância era o livreiro, né? Para quem é rata de livraria como eu, você chegava lá, nossa, eu preciso de um livro sobre tal assunto, e o cara sabia onde é que estava. Então, eu não tinha muito sofrimento em relação a ninguém vai comprar o livro. Eu falei, bom, quem estiver morrendo, quiser morrer, quiser viver um pouco melhor até que morra, talvez se interesse. E aí,
eu comecei a ter muito feedback das pessoas. E pessoas que queriam, por exemplo, queriam dar de presente o livro. E falava assim, posso dar de presente o livro? E esse livro, para uma pessoa que está enfrentando uma doença que ameaça a vida, ela acabou de ter um diagnóstico de câncer, vou dar esse livro, o que ela vai pensar de mim? Aí eu falava, ela vai pensar que com você ela pode conversar sobre isso. Então, e se ela ficar magoada com você, sorte sua, porque é uma pessoa que talvez não tenha maturidade nem para ficar doente, né? Então, e aí no começo, as pessoas falavam que encapava o meu livro, colocava, encapava como folha de revista ou folha de jornal para ler escondido, é tipo pornografia, né? É pornográfico você ler livro sobre a morte. Então eles cobriam a capa. E aí depois as pessoas já começavam a fingir que esqueciam na casa da mãe, na casa do pai, assim, no domingo, assim, tipo hoje, assim, no almoço você leva o livro, lê de tarde, tal, despede no final do dia, assim, sem querer você esquece em cima da mesa e tal. E aí para tentar provocar que a pessoa ficasse curiosa, que livro é esse que você está lendo e tal. E aí agora esse momento agora 10 anos depois, né, muito surreal porque o livro ele incansavelmente é como um coração batendo sem nenhum tipo de perturbação. Ele continua entre os 50 primeiros, 20 primeiros mais vendidos da Amazon nesses 10 anos. E, se eu não me engano, ele ficou nesses 10 anos no top 10 dos mais vendidos de ficção, que é um feito sensacional. Assim. Sensacional. Então, e que para mim era óbvio, na verdade. Se fosse pensar, nunca ninguém me fez essa pergunta antes, mas voltando atrás, assim, o que você acha? Eu falei assim, continua lá no DataSUS morrendo quase 1 milhão todo ano, né? Então, essas pessoas nunca se perguntaram como é que é morrer, ou as pessoas da família nunca se perguntaram. Então, imaginava que não ia ser esse medão, porque a morte... tem um cara que chama Norbert Glass, que escreveu A Negação da Morte, e ele fala assim que a morte é um assunto dos vivos. Os que estão morrendo estão querendo viver. E, como sendo um assunto dos vivos, se os vivos não pensam na morte, eles vão pensar na vida só na hora de morrer, né? Aí acho que é meio chato, né? Meio que vexame, né? Chegar só a pensar na vida na hora de morrer é feio. Não façam isso, né? Pessoal, um rápido aviso. Tem nossas assistentes de palco aí para vocês fazerem perguntas, se quiserem, perguntas por escrito. Eu lembro que, tradicionalmente, a pergunta é aquela que termina com um ponto de interrogação, então é muito fácil identificar a pergunta na hora que vocês escreverem para mim. No final, aqui, nos últimos 15 minutos, eu leio algumas dessas perguntas. E aí, se vier com letra de médico, sem ofensa, letra de médico... Talvez eu não consiga entender, então dá uma caprichadinha. Atualmente, letra de médico é digitada. É digitada, então, você acho fala que isso. Não vai vir nenhuma com letra de médico, vai vir... Ana, eu queria te pedir para explicar para quem está aqui, por acaso não tenha lido o seu livro, rapidamente, explica por que a gente tem que falar sobre a morte e quando que é o momento de fazer isso. A gente tem uma dificuldade de falar sobre a morte porque a gente acha que falar sobre isso, pensar sobre isso, vai gerar sofrimento. Só que, não sei se vocês sabem, na verdade, existem 2 certezas quando a gente nasce. Não é só uma, porque a gente sempre escuta, tem uma certeza quando a gente nasce, que a gente vai morrer. Tá, mas tem 2. Uma é que a gente vai sofrer e a outra é que a gente vai morrer. Então, não existe a possibilidade de não sofrer. Existe a possibilidade de você sofrer com algum sentido, com um sofrimento que realmente você olha e fala, puxa, passei por tudo isso, mas valeu a pena. Eu sou uma pessoa muito mais incrível agora, depois que eu passei por esse sofrimento, do que eu era antes de passar por ele. Então, a gente precisa conversar sobre isso, porque, na hora de morrer, vai ficar muito difícil a gente falar sobre as coisas que a gente quer ou que a gente não quer. E aí, se você não amou o suficiente, você vai achar que que precisa de mais tempo. E se você ficou adiando, você vai chegar para o médico na porta da UTI e faça tudo pelo meu pai. Por que você pede isso? Porque você não fez tudo por ele.
Então, você não fez tudo por ele ao longo da vida e você vai querer que o médico faça tudo para poder dar tempo de você fazer tudo, porque você não pensou na morte dele. Então, pensar na morte, na sua e das pessoas que você ama, faz com que você tenha a decência de expressar afeto com mais segurança, com mais veemência, com mais certeza, com menos medo, com menos constrangimento. Porque depois que morre, não adianta dizer que ama, já foi o tempo. Então, precisa conversar sobre isso. E precisa conversar sobre isso, tipo, num domingo, como é agora. Tem gente que fala assim para mim, Ana, mas eu vou conversar no domingo, em casa? Eu falei, exatamente, na hora depois do almoço, sabe? Quando começa aqueles papos, depois que todo mundo toma uma cervejinha, uma caipirinha, e libera um pouco, né, a capacidade de se expressar. E aí tem gente que fala assim para mim, nossa, mas que mórbido, vai falar sobre morte no almoço de domingo. Eu falei, como se, não me engana, vai dizer que só tem assunto legal no seu domingo. Não me enrola, vai. Vocês brigam muito. Esse ano, então, vai ter briga definitiva na família. Vai ter gente que você vai perdoar só na hora de morrer, né? Porque se vivesse mais um pouco, não perdoaria. Então, não vem para cima de mim dizer que é um assunto mórbido, porque é um assunto necessário. Quando me procurou no consultório, o consultório está cheio de pessoas que estão em baita crise, porque o pai, a mãe, o irmão, a esposa, o companheiro está lá em coma e está em terminalidade, e nunca se falou sobre o que aquela pessoa queria, sequer se ela queria ser enterrada ou cremada. Então, não falar sobre isso não adia a morte. Eu sempre digo, gente, eu estou falando sobre isso há mais de 30 anos, não morri ainda. Não dá azar, tá? Dá sorte. Eu sou uma pessoa insuportavelmente feliz. Eu sofro também, tem coisas bem perrengues, intensas que acontecem. Mas é uma coisa muito mais fácil de lidar com a vida quando você conversou já e você sabe que, se você não tiver como se expressar, alguém vai te defender, alguém vai dizer o que você quer. E isso não é mórbido, isso não dá azar. E se você tem dificuldade de falar sobre isso, é porque você está escolhendo viver mal e morrer mal e amar pouco. Essas são as escolhas das pessoas que não querem falar sobre a morte. E nesses seus anos todos convivendo com pacientes terminais, com a terminalidade, né, com esse momento que você diz nos livros que é um momento de maior sinceridade que o ser humano atinge, quais foram as lições mais importantes que a morte te ensinou sobre a vida? Eu acho que uma das coisas mais difíceis de lidar é que ninguém respeita quem está morrendo. Porque quem está morrendo, na verdade, é como quando você não fala sobre isso ao longo da sua vida, a pessoa que está morrendo vira um objeto de disputa de sucesso, de que você teve uma oração poderosa, você teve um remédio poderoso, você tem um médico que manda mais, você tem mais recurso para fazer tratamentos. É uma disputa de poder. É quem manda na pessoa que está morrendo. Tem a disputa entre os filhos, tem a disputa entre a esposa e a mãe dos filhos da pessoa, ou o pai dos filhos da pessoa. E aí faz com que a pessoa que está morrendo, ela é objetificada. Ela não é ouvida. Se ela diz não, todo mundo diz que ela é incapaz, que ela está sofrendo demais e ela não tem condição de responder por si própria. Então, quando ela diz, não quero fazer um procedimento, antes mesmo de vir para cá, eu estava conversando com a esposa de um paciente meu que tem uma resiliência que poucas vezes eu vi na minha vida. E a equipe quer fazer um procedimento nele que vai impedir que ele consiga dormir, porque ele já tem um catéter de um lado e ele tem do outro lado, ele tem muita dor. E aí é o único lado que ele consegue dormir, eles querem colocar mais catéteres. E ele diz não. E aí a esposa me ligou desesperada, dizendo, eles podem obrigar o meu marido a fazer isso? Eu falei, talvez obrigar não, mas vai ter muito assédio moral em cima dele, em cima de você, para poder fazer isso, fazer o procedimento. E isso é muito triste, de ver que os profissionais, né, os médicos especialmente, eles não conseguem olhar para
para o dono do rim, para o dono do fígado, para o dono do corpo. Eles só conseguem olhar para aquilo que não está funcionando do jeito que eles querem consertar. É como você pintar uma parede de uma casa desmoronada. Não faz sentido você dizer que você tem que recuperar uma parede de uma casa que já caiu. E isso é muito triste para a pessoa que morre, porque ela não é vista. Ela é um objeto de competição e ela, muitas vezes, é obrigada a viver porque alguém diz que ama. Na verdade, só diz que ama, porque se você diz que ama alguém e você não tem condição de pensar na morte dessa pessoa, você não ama o suficiente. Então, é melhor mudar esse jeito, porque senão você vai, quando você estiver morrendo, se não morrer de repente, vai virar também um objeto de disputa de poder, de privilégios e de tempo. Que tempo a gente só não sabe fazer uso dele. Iane, eu não sei quem aqui já leu o outro livro que veio, é como se fosse a sequência de A Morte, Onde é que Vale a Pena Viver, pelo menos assim você descreve, que é o Histórias Lindas de Morrer. E para mim foi muito chocante descobrir que o seu pai passou por esse tipo de situação no hospital, e mostra como a gente fica exposto mesmo a isso, porque se o seu pai passou por isso, como que foi enfrentar aquele momento em que o seu pai estava hospitalizado e havia profissionais de saúde dando para o seu pai esse tipo de atenção que você basicamente abomina desde a época que você estava na faculdade? Foi muito chocante mesmo, porque quando meu pai foi internado, ele teve pancreatite biliar. Para quem não leu o livro Histórias Lindas de Vão Morrer, é um livro que tem 16 histórias de pessoas que eu cuidei, que são histórias que são muito representativas dos grandes dilemas que a gente tem: traição, abandono, idade, recusa. E as duas últimas histórias do livro são dos meus pais. Meu pai teve pancreatite biliar. Caso alguém aqui tenha ultrassom de abdômen com pedrinha na vesícula pequenininha, segunda-feira já marca para operar, beleza? Combinado? Porque, não, se Deus quiser, não vai dar nada. Vai dar, sim, porque Deus quer ensinar você a ser mais responsável e Ele não vai perder a oportunidade de dar para você uma pancreatite biliar para ver se você se toca, né? Eu falo, a vida ensina tipo uma mãe. Eu estou dizendo para você onde está. Você não vê, aí eu vou aí e vou esfregar na sua cara. É tipo isso. Mas ele não foi negligente, não. Ele estava se preparando para a cirurgia, ele tinha diabetes, hipertensão, estava no sobrepeso. E aí, durante uns 6 meses, 6, 7 meses, ele se empenhou muito, ele estava muito bem. Ele ia fazer a cirurgia no final de maio, aí no dia 9 de abril, ele teve uma dor muito intensa e foi para o hospital, e as pedrinhas migraram para dentro do pâncreas. E a pancreatite biliar, eu me lembro do meu professor, Silvano Raia, que deu aula sobre a pancreatite biliar, e ele falou, Silvano Raia, eu acho que, ou Pinotti, um dos dois, que são gastros, eles disseram, hoje vocês vão ter aula sobre a doença mais grave em medicina. E aí eu lembrei dessa aula. Meu pai teve todos os procedimentos que foram necessários serem feitos, intubação, diálise, transfusão, antibiótico, choque por sepsemia, enfim, ele foi submetido a toda sorte de procedimentos para controlar a doença. Mas o mais difícil foi quando ele foi internado e eu fui fazer a visita. Eu fui no horário da visita, não dei carteirada. Eu não era conhecida na época. Foi 2010, e eu cheguei para a visita e a médica que estava de plantão virou e falou assim, ainda bem que chegou um familiar do seu Jacir, porque ele está causando. Eu falei, causando o quê? Não, porque ele está dizendo que ele está com muita dor, mas pancreatite biliar... Já te explicaram o que é pancreatite? Porque ela não sabia que eu era médica, né? Já te explicaram o que é pancreatite biliar? É uma coisa muito grave. Eu falei, não, eu já estou sabendo que é grave. E aí ele tem dor, e é isso, tem que aguentar. E eu já dei para ele remédio muito, muito forte, e ele já está viciado, porque ele fica pedindo remédio toda hora.
Aí eu vi aquilo sabe quando você faz aquela cara de paisagem, assim? Você põe um modelo repouso de tela na sua cara e fui discutir comigo mesmo. Falei, por que eu estou passando por isso? Se eu estou, nesse momento, eu acabei de implantar a política de assistência à dor no Hospital Albert Einstein. Eu treinei 5.000 pessoas para dar importância à dor. A gente ganhou um título de muita honra, de qualidade de assistência, porque as pessoas se importavam, e meu pai tem que passar por isso, né? E aí eu falei para ela, bom, agora, de tudo isso que você me falou, só falta você me dizer que você deu Dolantina para o meu pai. Aí ela disse, dei, por quê? Eu falei, porque a Dolantina está proscrita da caneta de bons médicos há pelo menos 15 anos. Isso em 2010. E eu acho que essa informação certamente não me parece ter chegado até você. Aí ela cresceu assim, falou, você é o quê? Eu falei, eu sou médica. E você é o quê? Eu exijo que o mesmo empenho que você aparentemente está dando para a doença do meu pai, eu quero que você dê para a dor dele. Se você não sabe para escrever, eu sei. Então, você anota aí. Morfina, 2 miligramas agora, e a cada 15 minutos, até ele dizer que a dor passou. Aí, se você souber fazer conta, você soma e deixa de 4 em 4 horas. Você quer que eu prescreva ou você faz? E aí ficou aquele climão. Óbvio que eu tive que mudar ele de hospital, porque depois de uma dessa não dá mais para ficar. E foi a primeira vez que eu recebi um elogio do meu pai. Meu pai era um cara muito durão comigo. E aí, a hora que ele recebeu a morfina, ele falando para o técnico, minha filha é muito boa com os pacientes dela. Ela fica amiga dos pacientes e das famílias. E ela não deixa ninguém sofrer. Um amigo disse, quando eu contei para ele, né, ele me disse, Ana, ele me ouviu atentamente, assim, e ele não achou um absurdo. Ele falou assim, não é absurdo ter acontecido com você. Eu falei, como não? Ele falou, acontece com quase 100% das pessoas. Por que você acha que você é melhor do que todo mundo e você não ia passar por isso? E aí eu entendi que o meu trabalho ia ser um pouco maior do que só cuidar da minha família, né? Eu tinha que lutar para que todo mundo pudesse ter a possibilidade de ter alívio do seu sofrimento, mesmo enquanto está tratando uma doença que é grave, sim, mas tem potencial de reversão. No caso, meu pai não teve, ele faleceu. Mas, quando tem potencial de reversão, você não precisa sofrer até que a morte chegue, né? Porque aí vira cuidado paliativo só quando não tem nada para fazer. E aí a gente pode sofrer menos durante o tratamento, se a gente encontrar profissionais, médicos, especialmente, que saibam cuidar desse sofrimento. E, Ana, esse livro aqui, para quem também não conhece, Cuidar até o Fim, que é de 2024, é um livro em que você procura falar com profissionais da saúde, mas também com as pessoas que vão passar por essa situação de sofrimento, e aí tanto na condição de paciente quanto na condição de ente querido, familiar, pessoa próxima. E é um pouco justamente essa sua batalha de fazer com que as pessoas tenham informação e conhecimento suficiente para lidar com a finitude da melhor maneira possível, com o mínimo de sofrimento ou sem sofrimento, se assim for possível. Eu queria que você, assim, para a gente dar um passo atrás, explicasse rapidamente o que são os cuidados paliativos, porque muitas vezes fica uma impressão de que já é o encaminhamento para a morte, e a sua visão sobre cuidados paliativos é um tanto diferente dessa visão tradicional que tinha no Brasil. Então, eu queria que você explicasse um pouco, na sua visão, como que você encara essa área em que você ficou especialista, que são os cuidados paliativos. O cuidado paliativo é uma abordagem da área da saúde que vai prover o alívio do sofrimento de uma pessoa quando ela está diante de uma doença que ameaça a continuidade da vida dela. Então, por essa definição, a gente entende que o cuidado paliativo está indicado, inclusive, em situações precoces. Então, mesmo quando você tem a perspectiva de cura ou de controle da doença, você já está sofrendo. Você não vai sofrer só na semana de morrer, você já está com sofrimento.
E esse sofrimento não é abordado nunca, porque todo mundo banaliza. Essa banalização do sofrimento faz com que a gente entenda que é normal sofrer, que a gente tem que se acostumar com o sofrimento, que é o preço que a gente paga pela cura. E isso aumenta ainda mais o sofrimento quando não tem cura. Você fez tudo certinho, sofreu pra caramba e ainda assim a doença volta, a doença persiste. Ainda no Brasil, não era antigamente, ainda acontece isso, ainda não é a hora de cuidado paliativo. E quem fala isso são os médicos, ainda não é hora de cuidado paliativo. E aí eu entendi que era necessário trazer para as pessoas que estão convivendo com aquela doença a possibilidade de compreender e ter uma linguagem, ter uma condição de se defender e buscar isso. Aí vocês vão dizer, mas que sacanagem, a gente tem que, porque não tem quem te defenda que não seja você mesmo ou as pessoas que te amam. E aí, no livro A Morte, eu falo que... Sabe quando você pega e vai tirar uma fotografia? Se eu tirar uma fotografia aqui e fizer uma panorâmica, assim, eu vejo, eu consigo explicar tudo o que está acontecendo. Esse é o A Morte, é um dia que vale a pena viver. O Histórias Lindas de Morrer é o que acontece quando o que eu escrevi no primeiro é colocado em prática. Então, são as histórias das pessoas. Que aliás, virou peça de teatro. Vai estrear agora, dia 2 de julho, em São Paulo, no Teatro Vivo. Dia 2 já está lotado, mas é toda quarta e quinta. Tá? E aí, nesse Histórias Lindas de Morrer, você tem as histórias das pessoas que vivenciaram cuidado paliativo. Nesse livro aqui, eu faço um zoom para o final da vida, para o tempo de morrer. E aqui no livro, é como você falou, tem, para os profissionais de saúde que não fazem ideia do que seja cuidado paliativo, tem um passo a passo de como você cuidar. E para quem está ali cuidando e não conseguiu ainda convencer a equipe de que é importante cuidar, você lendo isso aqui, você consegue discutir meio sem perder a razão. E com esse livro, a gente pode ter uma experiência de morrer mais humana. Não significa que não tenha sofrimento, gente, porque tem. O que a gente consegue no cuidado paliativo é o alívio do sofrimento, ou até a retirada de um alívio que é desnecessário. Mas a tristeza que está envolvida nisso, a emoção que está envolvida nisso, a mudança física que está envolvida, o processo de dependência é uma condição humana. E a gente vai poder viver isso de um lugar um pouco mais consciente. Então, para isso que eu escrevi. Ana, eu ia te fazer uma pergunta, mas vou dividir aqui com a Gabriela. Vocês estão vendo que, além da questão da letra, eu estou naquela fase em que o meu braço está ficando curto. Uns anos atrás eu afastava um pouco, agora eu já estou levando lá. Eu preciso de óculos. Estou quase precisando segurar para conseguir enxergar, ou eu compro um óculos. A Gabriela ela fala, gostaria de saber qual o seu paciente que mais te tocou, ou um dos mais. Imagino que tenha muitos, como você falou, no Histórias Lindas de Morrer. São 16 desses que não são necessariamente os que mais te tocaram, eles abrangem mais representativos. Qual um dos que mais te tocaram, qual que foi? Dá para lembrar algum? Eu acho que não tem um, gente, porque quando eu estou nativa no consultório, e aí toda noite, quando eu chego em casa, depois do trabalho, depois que o Alcio terminou os atendimentos mesmo, eu sou casada com um médico psiquiatra, que é antropólogo, então você pode imaginar que é difícil a gente ir dormir, né? Porque o que não falta é assunto. E aí a gente conversa e eu falo assim, nossa, atendi hoje uma pessoa surreal de maravilhosa. E aí ele fala, Ana, todas as pessoas que você atende são surreais de maravilhosas. Eu falo assim, pois é, a atual é. Então, meu coração é facinho, assim, eu me apaixono loucamente. Assim. Então, sempre o atual é o mais intenso. E uma das pacientes que mais me tocou foi uma que ela queria morte assistida quando ela me procurou. Ela me conheceu, ela soube da minha existência porque ela estava passando pela Livraria Cultura,
na noite do lançamento, em 2016, aí perguntou, o que é essa muvuca aqui? Aí alguém falou da fila, não, é uma médica que lançou um livro sobre a morte e tal. E ela era uma pessoa que se interessava pelo tema, entrou na fila. Aí comprou o livro, pegou autógrafo e tal, e leu. Aí, 5 anos depois, ela teve o diagnóstico de um câncer. E aí ela me procurou no consultório, porque era um quadro avançado, e ela queria morte assistida. Ela ia começar o tratamento de químio, mas ela achou que ela não queria prolongar o sofrimento dela absurdamente. Ela ia aceitar fazer o tratamento, porque ela tinha expectativa de ter qualidade de vida por mais algum tempo. E ela teve tem ainda muita qualidade de vida, está viva. E ela já tem, então, 5 anos depois ela teve o diagnóstico, foi 2021, e aí agora ela está com a recidiva do câncer. Então, 5 anos depois. E ela me procurou para a morte assistida e ela mudou de ideia. Ela preferiu o cuidado paliativo, porque ela não tinha entendido o que era o cuidado. E mesmo sendo só, né, porque a família toda mora fora do Brasil, ela entendeu que dá para a gente ter uma família escolhida, que dá suporte para a gente, que vai cuidar da gente aqui. Então, essa é uma que mexe comigo, assim, dela ter mudado de ideia de querer morrer, porque ela viu que ela é muito amada e ela vai receber cuidado. E, Ana, como eu falei no começo, ela é geriatra também, né? A residência médica dela foi em geriatria. E um dos livros que você publicou, que é Para a Vida Toda Valer a Pena, trata não da morte, mas daquilo que a gente faz durante a vida, né? Você até uma frase sua lá, é um livro no qual você não está preocupada com uma boa morte, você está preocupada com um durante feliz. O que a gente faz entre o nascimento e a morte é esse durante que a gente chama de vida, e você cria uma metáfora ali para explicar como que a gente deve se preparar para a morte. É interessante que, na Casa Folha, de novo, a gente tem um curso do Alexandre Kalash, que é um gerontólogo, e ele diz lá muito que ele repete um mantra que é nunca é tarde para começar a se cuidar, mas quanto antes, melhor. A sua abordagem é parecida com isso por meio de uma metáfora. Eu acho que vale a pena você falar um pouco também desse cuidado que a gente tem que ter, não só com a morte, mas com a nossa vida e com o nosso envelhecimento. Nesse livro, eu faço uma metáfora do deserto, né? Então, eu falo assim, faz de conta que aqui todo mundo está com 40 anos. E aí, daqui 30 anos, a gente vai se encontrar aqui, porque a gente vai morar no deserto. Aí vai ter gente que fala assim, mas não quero ir. Fala, morra antes. É isso. Quem está aqui, 40 anos, daqui 30 se encontra, a gente vai morar no deserto. E aí é muito certo que a gente vai chegar lá, chegou, né, passou os 30 anos, a gente se encontra aqui, todo mundo com 70, nós vamos pegar o avião, nós vamos para lá. Aí vai chegar lá, vai ter gente que fala assim, nossa, mas calor aqui, né? Tinha que trazer protetor solar? Achei que tinha aqui. Mas não tem água? Caramba, boné? Tinha que ter trazido? Puxa vida, não sabia. Nossa, não me preparei. Aí vai ter gente de noite que vai dizer, caraca, mas frio, né? Mas deserto, não era calor de dia? Trouxe só biquíni. E agora, de noite? Como faz? Não sabia que tem que trazer cobertor. E agora? Não me preparei. E aí eu vou perguntar, o que você fez nos últimos 30 anos? Que você não se preparou? Porque sabia que ia morar no deserto. Por que você não estudou sobre esse assunto? Não tinha ninguém por perto de você que você pudesse conversar como é que é ter 70 anos? Ou você simplesmente ignorou essa pessoa e só se ocupa de ver os remédios que ela vai tomar, tipo com pai e mãe? Né? E aí você não faz aquilo que você manda as pessoas fazerem quando elas são mais velhas. Então, está cheio de gente no consultório, chegam os filhos com os pais totalmente cheios de autoridade sobre os pais, dizendo que eles têm o que eles não têm que fazer. E a gente passa a vida inteira tentando ter liberdade para fazer as coisas,
E aí, quando você envelhece, tiram de você a liberdade de escolha. E aí você não pode mais dormir cedo, dormir tarde, porque você tem que dormir cedo, você tem que acordar às 7, você tem que tomar banho às 5 da manhã. Tem obrigatoriedades no envelhecimento que são as pessoas mais jovens que decidem sobre isso, e não as pessoas mais velhas. Mas por que acontece isso? Porque quando a gente é mais novo, a gente não se prepara para chegar com autoridade sobre a própria vida quando tiver 70 anos, a partir dos 70, vamos dizer assim. Então, essa condição de você se preparar é absolutamente indiscutível e indispensável se você quiser ter um envelhecimento digno de ser chamado de vida, porque senão vai ser um tempo de estrago, um tempo de decrepitude, um tempo de decadência. E quando você se prepara, é um tempo de maturidade, é um tempo de usufruto, é um tempo de sofrimento, sim, porque o corpo que envelhece é um corpo que dá mais trabalho, ele demanda mais tempo de cuidado, ele demanda mais empenho de cuidado, logo demanda mais amor por quem o tem. Então, quem vive dentro de um corpo que envelhece deve amá-lo acima de todas as coisas. Então, porque talvez Deus não tenha corpo e a gente não precisa cuidar do corpo de Deus. Talvez a gente tenha que cuidar do corpo que nos foi presenteado, caso você acredite que seja assim. E se você não acredita, você pode pensar que a natureza lhe deu. E a natureza é muito clara em relação ao cuidado e respeito a esse ritmo de vida e morte. A gente tem uma duração de tempo e essa duração vai ser tanto mais bonita e confortável e importante e com sentido se a gente se responsabilizar por esse cuidado. Como diz o Kalash, nunca é tarde, né? Tem pessoas que começam a fazer atividade física com 60 anos ou mais. Tem gente que começa a se alimentar melhor também com 60 ou mais. Mas quanto antes você fizer isso, mais tempo de usufruto, de bem-estar você vai ter. Por isso que é importante. Agora, se você quer passar mal, tudo bem. Vai continuando assim, fazendo estragado, que vai passar mal. É garantido. Viu? Bom, esse aí é parte do que está no Para a Vida Toda Valer a Pena, que é de 2021, que é essa outra abordagem da Ana, não sobre a morte. Ana, chegou uma pergunta aqui, eu ia começar daqui a pouco, mas eu não resisti. Eu acho que é Guilherme, eu não sei se eu entendi bem a letra. Uma pergunta que eu também te faria: como foi escolher trabalhar com cuidados paliativos? E aí ele acrescenta, atenção, para mim parece algo muito doido. Tudo que você doído. Doído. Doído, faltou um acento, doido, então, doído. né? Doido era mais engraçado. Mas... Doido era mais legal, né? Não é doído, não, Guilherme. É uma delícia. Porque é assim, eu cuido de pessoas que são pessoas de verdade. Então, não é aquele povo, por exemplo, que vai no shopping comprar coisas que não pode comprar. Que você vai conhecer quando você é a atendente lá da loja, que você olha para a pessoa e você sabe que ela, a hora que vai passar o cartão, ela está olhando tensa para o negócio, que vai apitar e não vai autorizar. E aí você sabe que a pessoa está em sofrimento, porque ela está na compulsão das compras. Quando a pessoa vive na Faria Larmer, né, que a gente fala, né, puta, coitados, ali é uma vida difícil, porque é uma vida que só tem dinheiro, cara. E aí... Acho que espero que quem esteja aplaudindo não é quem está trabalhando lá, né? Sinto muito. Eu vou rezar por vocês. Mas, porque, assim, dinheiro não compra vida nenhuma. Dinheiro compra mais sofrimento. E aí, quando você morrer, se você não falar sobre isso, nem a roupa do caixão vai ser você que vai escolher. Então, o look maravilhoso que você tem lá no seu armário, talvez não dê tempo de usar. Especialmente as pessoas compram e só tem etiqueta, né? Tem roupa com etiqueta, assim, não, né? Louça que nunca foi usada, essas coisas é feio, morrer com louça sem ser usada, né? Mas também, enfim, cada um. Então, não é doído, é doido, doido é. Você teria razão se eu tivesse falado isso, porque é loucamente apaixonante. Porque as pessoas que morrem, elas são tão mais legais.
porque elas são tão de verdade, elas me veem, elas me enxergam, elas não têm expectativas do que seja a doutora Ana ou a escritora, elas me veem, elas conseguem me ver como ser humano. Sabe quem se preocupa mais comigo? Não são os fãs, são os pacientes que estão morrendo. Falam, Ana, você está com carinha de cansada nesse dia da palestra. Eles me enxergam, porque eles estão de olhos abertos. Eles conseguem ver as verdades. Então, eu fico muito feliz quando na fila de autógrafo tem gente de 16, 17 anos que lê o livro e aí conduziu todo o cuidado da avó, que estava morrendo, e é só aquela jovem que sabia fazer o cuidado, porque ela tinha lido o livro. Então, é bonito quando os mais jovens querem estudar e ler sobre isso. Então, não é doído. O que me fez ir para esse caminho foi doído, porque foi ver que essas pessoas que estavam morrendo, elas não tinham a chance de mostrar quem elas eram, porque elas estavam soterradas de sofrimento, e os médicos diziam que não tinha nada para fazer, e eu falava, não é possível que não tem nada para fazer dentro dessa medicina maravilhosa que a gente tem disponível. E aí eu via que o não ter o que fazer tinha mais relação com as pessoas que cuidavam, que sofriam de ver aquilo e não queriam ver, e queriam que desaparecesse aquilo, não queriam calar o paciente. Vamos entubar porque ele não vai falar sobre a morte. E aí a família também vai ficar quieta porque a gente está fazendo tudo. Então, a dificuldade de conversar sobre isso. E o que me levou a fazer foi que ninguém fazia. Então, agora, é bonito ver que as pessoas querem fazer porque tem alguém que faz e é feliz fazendo. Ana, chegaram várias perguntas aqui, daí eu não vou identificar porque são várias, variações sobre o mesmo tema, para você falar sobre morte assistida, eutanásia. É uma confusão que é feita, né, com a sua área de atuação. Então, pode explicar um pouco esses conceitos que, às vezes, se misturam na cabeça das pessoas? A morte assistida são 2 procedimentos que no Brasil é proibido e em 16 países do mundo é permitido, que é a eutanásia, que é um procedimento médico onde o médico administra uma combinação de drogas em doses letais. E aí a pessoa morre depois dessa injeção. E o suicídio assistido é o suicídio, de fato, é a pessoa que se mata, mas ela se mata de uma forma segura do resultado, porque o médico vai prescrever uma combinação de doses e drogas que, quando essa pessoa toma essa combinação, ela morre com certeza. Tá? A ortotanásia é um conceito que respeita o tempo da morte chegar. Então, a gente cuida da pessoa até que a morte chegue e a gente não faz nenhum procedimento para apressar e nem para adiar a morte. Isso é o que eu faço dentro do cuidado paliativo. Quando você tem a distanásia, que é o excesso de empenho para manter o tempo de sofrimento prolongado. Não é que prolonga a vida, prolonga o tempo, e o tempo com o sofrimento. Isso acontece quando a pessoa tem acesso a esse tipo de recurso, ou seja, uma terapia intensiva, por exemplo, unidade de uma UTI. E a gente tem um outro conceito que chama-se mistanásia, que é a morte abandonada, que é a maior parte dos brasileiros. Tá? A gente não tem, é um grupo muito pequenininho do país que tem acesso à UTI, mesmo no SUS, porque não tem leito de UTI para todo mundo que precisa dele. Então, uma parcela muito pequena da população de SUS ou de medicina privada tem acesso à terapia intensiva. A maior parte não tem sequer acesso a diagnóstico e tratamento. Então, se você pegar uma mulher numa cidade muito pequena, no interior do Brasil, e ela aprende a fazer a palpação da mama, e ela percebe um nódulo, e ela vai buscar ajuda, ela vai chegar, se chegar ao tratamento, ela vai chegar com a doença
disseminada, porque ela vai precisar de uma peregrinação muito sofrida e longa para ter acesso ao tratamento. E aí, quando ela chegar, ela morre, porque aí já está espalhado, não tem o que fazer. A maior parte dos brasileiros tem esse tipo de morte. Tá? Aí, eu estou há 30 anos fazendo cuidado paliativo, e agora, em 2022, a gente teve a assinatura das políticas públicas, com financiamento federal. Esse financiamento federal ele deveria ter formado pelo menos 1.800 equipes, de 22 até agora. E foram formadas, acho que 28, 29. Não teve financiamento suficiente para poder ter tantas equipes como a gente precisaria. A gente deveria ter pelo menos uma equipe, que seria um médico, uma enfermeira e um psicólogo, ou um assistente social, e eles tiraram o psicólogo da necessidade. Então, ficou só médico e enfermeiro. Então, só piora. Eu só tenho coisas tristes para contar para vocês. Eu acho que não tem antidepressivo que tire esse peso do meu coração, porque eu estou dedicando uma vida e não saímos do lugar. A gente deveria... Nós temos mais ou menos 5.000 hospitais com mais de 50 leitos. A gente devia ter uma equipe para cada hospital, porque 50 leitos. É comum que alguém morra lá, né? Então, e a gente não tem. Não tem pessoas formadas, não tem de pós-graduação, e a gente não tem formados na faculdade. Consegui mudar as diretrizes de ensino da medicina, mas da enfermagem não foi mudado ainda, da psicologia ainda não, da fisioterapia ainda não. Então, é remar o tempo todo contra a maré. Aí tem a discussão sobre ser a favor ou contra. Toda vez que eu era chamada para falar sobre cuidado paliativo no início da minha carreira, me colocava numa conversa onde tinha uma pessoa que era contra e as pessoas achavam que eu era a favor. Porque eu aceito a morte natural. Só que, no cuidado paliativo, gente, um dos princípios é você não vai adiar e nem antecipar a morte. E aí, agora, tem um discurso dizendo que a morte assistida é parte do trabalho do paliativista. Não é. Não tem como ser. Embora exista uma confusão, porque eu imagino, os dois aliviam os sofrimentos, mas a gente não anda de mãos dadas, porque a gente não vai mexer no tempo de vida. Eu não vou matar ninguém. Eu estou a vida inteira explicando que eu não mato pessoas. E, ainda assim, as pessoas pensam que o cuidado paliativo é matar. Enfim, quando me perguntam, você é contra ou a favor? Ana Cláudia, eu não tenho competência para falar sobre o fardo que eu não carrego. É igual ser contra ou a favor do aborto. Se é contra, não faça. Não, é isso. Porque o corpo de quem sofre pertence a quem sofre. Não pertence à opinião pública. E aí, eu, Ana Cláudia... Né? Eu não sou contra o procedimento, mas eu sou contra que isso aconteça no Brasil. Porque, como cidadã brasileira, é indecente, é muito... não sei nem que tem palavra para isso. Eu ser a favor de uma coisa num país que não tem acesso a nada. Então, se eu sou a favor, é como se eu dissesse, olha, esse pouquíssimo dinheiro que foi direcionado para formar 30 equipes, ele vai ser retirado disso para ser colocado na morte assistida, porque a morte assistida é mais barata do que cuidar. Ela é menos desgastante. Né? Eu trabalho 7x0. Assim. Eu estou o tempo todo com o meu celular ligado, disponível, porque a morte não agenda horário para acontecer, o sofrimento não agenda horário para acontecer. Eu estou cuidando das pessoas o tempo todo, para que elas não morram sem sentido, porque tem pessoas que querem morrer, desistir de viver, porque dá trabalho viver. É desgastante você pensar que precisa ser dependente,
porque a gente vive numa sociedade que quer independência, que quer usufruto, que olha o corpo como um bem de consumo. E aí não funciona mais, você descarta, joga fora, troca por um mais novo, não dá para trocar, você joga fora. Então, como cidadã brasileira, eu sou contra, porque eu vou poder discutir isso de uma outra forma quando todo mundo no Brasil tiver acesso a cuidado paliativo. E aí eu espero que a população se importe com isso. Porque quem está se importando em defender a morte assistida está defendendo a própria morte. E se dane os outros. Mas a gente vive num país muito grande para falar se dane. Então, a gente precisa se envolver mais no direito da pessoa ser cuidada. E aí, se ela quiser a morte assistida, ela pode dizer não ao cuidado. Mas não pode ser uma opção para quem recusa cuidado por N motivos que não seja o acesso. Quem está defendendo isso tem acesso a cuidado, mas não quer guardar dinheiro para poder ir para a Suíça. Então, dá para você fazer uma poupancinha para você ir para a Suíça e fazer sua morte assistida. A Suíça é o único país que admite turista da morte. Todos os outros é só para os seus cidadãos. E aí, nesses 16 países, todos eles têm políticas públicas implantadas de cuidados paliativos. Então, não dá para comparar o que está acontecendo. Eu estou inscrita, Urá, eu me inscrevi e recebo newsletter de 4 associações médicas de morte assistida. E, depois de muitos anos, eles se dão conta de quantas mortes aconteceram por falha na avaliação psiquiátrica, porque a avaliação psiquiátrica era menos do que 15%. E a gente vai ter pessoas com transtorno de personalidade que poderiam ser cuidadas e não foram, porque é mais fácil você matar, porque elas dão trabalho. E esse trabalho de cuidar, as famílias parecem que não querem ter também. Então, a gente está indo para um lugar muito sombrio, assim, de indiferença para o sofrimento das pessoas. Então, é mais fácil você eliminar elas. Então, eu não vou defender como cidadã brasileira. E eu sinto, mas eu tenho uma doença, porque a minha família toda tem Alzheimer, eu tenho direito de morrer. Você tem direito de morrer. Sinto muito que você não nasceu daqui 40, 50 anos, você nasceu agora. Azar seu. Não vai dar para você tirar o dinheiro que pode fazer diagnóstico e tratamento das pessoas para te matar, só para você não viver um percurso de adoecimento que a sua família inteira viveu sem cuidados. Porque, se tivesse cuidado paliativo, talvez não teria sido tão traumático. Eu acho que a gente precisa conversar mais sobre morte e cuidado paliativo. Porque, se a gente não conversar sobre isso, a gente não vai dar acesso a todo mundo. Quem tem pressa de trazer a morte assistida para ser defendida, primeiro se ocupa em defender acesso a cuidado para todo mundo. Porque ninguém aqui é sozinho no mundo. Ninguém aqui nasceu de filho de chocadeira, que nasceu e vive sozinho e não precisa de ninguém. E quando você decide pela sua morte, você enluta todas as pessoas que te amam ao mesmo tempo. E não é um se vira para elas. Quem aqui já passou por processo de luto sabe que não é assim. Então, pensem bem. É isso. Ana, é uma última pergunta. Nosso tempo está acabando, infelizmente. É uma pergunta, a gente ainda não tratou de luto, mas é um tema que aparece em todos esses livros que a gente comentou, inclusive em Cuidar até o Fim, que uma das partes desse cuidado é justamente o luto. E é uma pergunta bem direta que a Luciana faz, se o luto acaba. E é uma pergunta que já fica um pouco antecipando a conversa que vai ter na próxima mesa, como o Paulo falou, que também envolve uma situação de perda pessoal e envolve luto também. Então, eu queria terminar com essa pergunta da Luciana. O luto acaba? Não, o luto não acaba, porque o luto só vai acabar se a pessoa que morrer voltou. Não vai acontecer isso, sinto muito. Então, não acaba. O que melhora
é a sua capacidade de lidar com a dor da ausência. Porque, à medida que o tempo vai passando, você vai convivendo com essa ausência e vai sendo capaz de trazer aquela relação, aquela pessoa para dentro da sua vida, sem que seja necessário conversar com ela, porque ela dentro de você, ela consegue te aconselhar. Eu, quando preciso de um conselho do meu pai e da minha mãe, eu fecho os olhos e falo assim, ai, pai, o que eu faço nisso? E, misteriosamente, alguma resposta vem. E eu sinto muita saudade dos meus mortos, mas eles me habitam. Então, não tem fim o luto. Sinto muito, é um sofrimento eterno para quem perde. Mas eu sinto muito quem não tem esse sofrimento, porque se não ter esse sofrimento por ninguém que você perdeu, significa que você não amou. E aí, fracasso redondo nessa vida, não poder sofrer de saudade de alguém que morreu. Então, eu espero que vocês sofram muito no luto de vocês, porque aí eu vou estar feliz que vocês amam tanto quanto eu amo meus pais e os meus amigos que já morreram. Isso é estar vivo, gente. Ana, só para engatar uma palhinha de uma parte do que tem no seu curso na Casa Folha, que é como que as pessoas podem ajudar quem está passando por um processo mais agudo de luto, aquele momento próximo da morte, logo depois, como que as pessoas, familiares, amigos, podem ajudar quem está vivendo isso, qual que é a melhor maneira de ajudar e o que deve ser evitado, não em termos de etiqueta, mas o que realmente acaba atrapalhando. Quem aqui tem alguém no hospital que ama? Então, é o seguinte, você vai visitar, você não vai ficar com medo de querer assim, o que eu vou dizer? Eu não vou visitar. Tem gente que fala isso, estou com um amigo internado, mas o que eu vou dizer para a pessoa? Tem gente que não quer ir, por exemplo, num velório. Fala assim, eu vou no velório, vou falar o quê para essa minha amiga que perdeu o filho? Então, deixa eu explicar. Você não é ninguém na fila do pão, ninguém, tá? Você não está nem nessa fila. Essa fila nem existe, que é a fila de quem vai mudar a experiência da pessoa que perdeu alguém para melhor só depois da presença daquela pessoa. Esquece isso. Vai fazer terapia, você acha que você é uma grande coisa nesse planeta aqui? Não é, tá? Baixa a bola, vai ver se você também não tem um transtorno de narcisismo, que às vezes é um diagnóstico bom de avaliar, porque dá para você contornar, dá para você, com muita terapia, não atrapalhar a vida dos outros com a sua existência. Aí, você não vai ter nada para dizer, porque não existe a possibilidade de falar assim, nossa, quando você chegou aqui, você me disse aquilo, nem doeu mais perder um filho. Não existe isso. Então, é isso. Não esquece, você não tem uma coisa incrível para dizer, porque a sua presença já é o incrível a ser dito. Porque você está ali, você foi. Então, você chega para a pessoa e fala, estou aqui. Espero que, quando você vai falar isso, a tua voz esteja trêmula e você esteja com os olhos cheios de lágrima, que é para perceberem que é verdade que você está aí. E que dói estar ali. Ver a dor do seu amigo é doloroso. Então, dói em você também. Então, vai. Quando você for no hospital, você não vai fazer a besteira de dizer, pensa positivo, vai dar tudo certo, tenha fé. Tenha fé, puta, se alguém for no meu quarto e falar, tenha fé, bicho, vai arder no fogo do inferno, sem anestesia. Tenha fé, se você tem fé, você reza. Aí você faz a oração para a pessoa, porque você tem fé, o suficiente para salvá-la, se você acredita nisso. Ela está dando conta de estar viva, e isso já é fé, tá? Não tem fé maior do que uma pessoa que aceita fazer quimioterapia, que aceita fazer radioterapia, de fazer uma cirurgia que não sabe se volta acordada ou se volta inteira da cirurgia. Já tem fé suficiente em quem está doente. Então, você vai lá, você não vai abrir sua boca em relação a isso. Você pode propor para ela, posso colocar você no grupo de oração? Pode, desde que o grupo de oração tenha pessoas disponíveis para fazer mercado,
para levar cachorro para passear, para lavar louça, para ir limpar a casa, fazer faxina, porque quem está fazendo tratamento não tem energia para isso. E não adianta rezar o Pai Nosso, porque não funciona. Tá? Você tem que... Mãos na massa rezam melhor do que as mãos juntinhas assim. Você pode rezar enquanto você faz a faxina da casa da pessoa. Então, ajuda muito fazer isso. O que não dizer, além disso, não minimiza o sofrimento da pessoa que está vivendo isso. Tá? Não é pensar positivo, a pessoa perdeu a mãe, ela tem que cuidar do pai, perdeu o esposo, ela pode casar de novo, perdeu um filho, ela vai engravidar de novo, ela tem outro filho. Seja capaz de só ouvir e chorar junto, se possível. Porque só com isso você já vai ajudar muito a pessoa. Tá? Não tem fórmula para você. Ai, o que eu digo? Você diz isso, estou aqui, vim te ver. Também não vai fazer visita no hospital às 21h. Tá? Porque a pessoa quer dormir, não aguenta mais tanta gente entrando. E você chega lá para contar os seus problemas, para distrair a pessoa. Não faça isso, porque depois ela vai reclamar com o paliativista, vai pedir para não deixarem ter visita. Porque muita gente não quer visita, porque uma visita estragou tudo. Não seja essa pessoa que estraga tudo. Também não vai às 6h, porque a pessoa está tomando banho. Não é legal você... Médicos aqui? Não passa a visita à hora do banho do paciente. Você está atrasada, que pena, problema seu. Não pode entrar no banheiro enquanto o paciente está tomando banho. Nem quando ele está na privada. É feio isso. É desumano, é você desrespeitar a intimidade de uma pessoa. Só porque ela está doente, você está acostumado a ver corpos nus. Então, bom senso e bom gosto, todo mundo pensa que tem, né? Mas não atrapalhando já é alguma coisa. Já ajuda. Ana, chegamos ao fim da palestra. Também a conversa aqui tem uma finitude. Eu queria agradecer muito ao pessoal que fez a tradução em Libras, o pessoal da Educa Libras aí. Queria agradecer a todos vocês que participaram, ao pessoal da Feira do Livro, obviamente, Ana Cláudia Quintana Arantes, por essa conversa maravilhosa, e relembrar que aqui ao lado, na Livraria da Travessa, estão à venda os livros dela, e ali no fundo ela assinará os livros dela, a sessão de autógrafos. Tá bom, pessoal? Obrigado. Sejam todos e todas bem-vindos à Feira do Livro 2026. A Feira do Livro é uma realização da Associação 451, da Maré Produções Culturais e do Ministério da Cultura por meio da Lei Rouanet. Patrocínio: Mercado Livre, Motiva e Prefeitura de São Paulo na categoria Ouro. Itaú e Laranjinha Itaú na categoria Prata. Apoio: Pinheiro Neto Advogados, Instituto Ibirapitanga, Enjoei e Companhia das Letras. Parceria institucional: Livraria da Travessa, Mercado Livre Arena Pacaembu, SP Livro e Museu do Futebol, junto à Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. Apoio institucional: Embaixada da França no Brasil, Instituto Camões, Arco Educação, Ministério das Relações Exteriores do Uruguai, Instituto Ramon Llull, Gráfica Viena, Chambril, Quiro, Frida e Mina, Inside by Meliá São Paulo e Higienópolis, Ernesto Tzurnik Advocacia, Ecoar, Arpa, Ovo e Bubu Restaurante. Parceria de mídia: 451, Folha de São Paulo, UOL, TV Brasil, Rádio Nacional, JC Deco, Piauí, Carta Capital, Mídia Ninja, Nexo, Gama e Publish News. Acompanhe a programação e cobertura completa da Feira do Livro 2026 no site da revista 451 e também nas nossas redes sociais @a Feira do Livro. Viva o livro brasileiro!